Existe um tipo de silêncio que inquieta profundamente a alma. Um silêncio que não é apenas a ausência de som, mas a ausência de respostas. Quando as circunstâncias apertam, quando o coração se sente sobrecarregado, quando os pedidos parecem subir e não retornar com sinal algum, nasce dentro de nós uma pergunta quase inevitável: onde está Deus? Há momentos em que o céu parece fechado. As orações são feitas com sinceridade, as lágrimas descem com verdade, mas nada parece mudar. As portas continuam fechadas, as soluções não aparecem, as situações permanecem imóveis, e nesse espaço entre o clamor e a resposta, a mente começa a criar ruídos perigosos. Talvez ele não esteja ouvindo, talvez eu tenha feito algo errado, talvez eu esteja sozinho. Mas o silêncio de Deus nunca foi abandono. O silêncio pode ser processo, pode ser construção, pode ser movimento invisível. São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, guardião das almas e defensor dos que confiam, caminha conosco, inclusive quando não percebemos. Quando o céu parece quieto, ele continua em posição de guarda. Quando a resposta ainda não se manifesta, ele permanece firme, sustentando aquilo que não conseguimos enxergar. Senhor Deus, mesmo quando não ouço tua voz, escolho crer que tu estás presente. Mesmo quando o cenário não muda, escolho confiar que algo está sendo alinhado além da minha visão limitada. Não permitas que o silêncio se transforme em dúvida dentro de mim. Não permitas que a espera gere incredulidade. São Miguel, guarda meus pensamentos nesse tempo. Protege minha mente contra interpretações precipitadas. Afasta as sugestões internas que tentam me convencer de que fui esquecido. Se houver batalha acontecendo no invisível, luta por mim. Se houver caminhos sendo preparados, sustenta-os com tua espada de luz. Porque há algo que preciso aprender. Deus não trabalha apenas no que aparece. Ele trabalha principalmente no que está sendo formado. Quantas vezes a terra parece inerte antes que a semente rompa o solo? Quantas vezes a fundação de uma construção permanece invisível antes que as paredes se levantem? O que é essencial quase sempre começa escondido. Talvez o silêncio que me incomoda seja exatamente o espaço onde o Senhor está preparando algo maior do que eu poderia imaginar. Talvez a pausa aparente seja a organização de detalhes que ainda não compreendo. Talvez a demora seja cuidado e não descaso. Eu reconheço que o coração humano é apressado. Quer respostas imediatas, quer sinais claros, quer garantias palpáveis, mas o teu modo de agir não se limita à minha ansiedade. O teu tempo não se curva à minha pressa. São Miguel, ensina-me a permanecer firme quando não há aplausos do céu. Ensina-me a continuar confiando quando não há confirmações visíveis. Coloca dentro de mim uma estabilidade que não depende de sinais externos. Se o silêncio for teste, fortalece-me. Se for preparação, amadurece-me. Se for livramento disfarçado, agradeço mesmo antes de entender. Eu entrego agora toda a inquietação que tem nascido no meu peito. Entrego o medo de estar parado. Entrego a sensação de estagnação. Entrego a frustração de não ver resultados. Coloco tudo diante do trono de Deus e peço: transforma esse silêncio em crescimento. Mesmo quando não vejo, algo está sendo movido. Mesmo quando não sinto, algo está sendo organizado. Mesmo quando não compreendo, há propósito em andamento. Que essa verdade comece a substituir a dúvida. Que essa certeza comece a ocupar o espaço da ansiedade. Que eu não seja governado pelas circunstâncias momentâneas, mas sustentado pela confiança no Deus que age além da minha percepção. São Miguel, permanece ao meu lado enquanto atravesso esse período. Guarda minha fé,
Guarda minha esperança, guarda minha serenidade, que nenhuma voz interior mais alta do que a verdade consiga dominar meus pensamentos. Se Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando, e eu escolho confiar. Há um cansaço que não vem apenas do corpo, ele nasce da alma. É aquele desgaste silencioso que se acumula quando a espera se prolonga, quando as tentativas parecem não gerar frutos, quando as expectativas são frustradas repetidas vezes. É um peso invisível, mas real. Senhor, Tu conheces esse cansaço. Tu sabes quantas vezes eu respirei fundo, tentando manter a calma. Quantas vezes eu disse que estava tudo bem, quando por dentro havia confusão. Quantas vezes dobrei os joelhos buscando uma resposta que ainda não chegou. Às vezes, o silêncio dói mais do que uma negativa, porque a negativa ao menos define um limite. O silêncio deixa a alma suspensa. Ele cria um espaço onde a imaginação pode se tornar perigosa. A mente começa a preencher o vazio com pensamentos que não vêm de ti. Será que eu não sou digno? Será que a minha oração não foi suficiente? Será que eu falhei em algo que nem percebi? São Miguel Arcanjo, defensor fiel, entra agora nesse território delicado da mente. Guarda meus pensamentos. Interrompe as narrativas internas que tentam distorcer a verdade. Se houver qualquer influência que esteja ampliando minha insegurança, corta pela raiz. Que apenas aquilo que vem de Deus permaneça. Eu reconheço minha fragilidade. Reconheço que às vezes me deixo levar pelo que sinto, mas eu não quero ser governado por emoções instáveis. Eu quero ser sustentado por confiança firme. Mesmo quando tudo parece parado, eu declaro: Deus está agindo. Mesmo quando não há sinais visíveis, eu afirmo: o invisível está sendo alinhado. Que essa declaração não seja apenas palavras, mas convicção crescente dentro de mim. Se o silêncio tem me feito duvidar, transforma essa dúvida em aprendizado. Se tem me deixado inquieto, transforma essa inquietação em dependência maior de Ti. Porque talvez o que esteja sendo moldado não seja apenas a situação ao meu redor, mas o meu próprio interior. São Miguel, ajuda-me a não desistir no meio do processo. Ajuda-me a não abandonar a confiança por causa da demora. Se houver portas que ainda não se abriram, sustenta meu coração até que o tempo certo chegue. Se houver caminhos que ainda não foram revelados, mantém meus passos firmes onde estou. Eu entrego agora a ansiedade que insiste em acelerar tudo. Entrego a necessidade de controlar resultados. Entrego o medo de que nada mude. Coloco cada pensamento inquieto diante de Deus e peço serenidade, que eu aprenda a esperar sem me enfraquecer, que eu aprenda a confiar sem exigir provas constantes, que eu aprenda a descansar mesmo quando as circunstâncias não colaboram. Porque o silêncio de Deus não é vazio, ele pode ser cuidado, ele pode ser estratégia, ele pode ser proteção contra algo que eu ainda não compreendo. E se houver batalhas acontecendo além da minha visão, São Miguel permanece na linha de frente. Se houver decisões sendo organizadas no alto, guarda cada detalhe. Se houver livramentos silenciosos acontecendo, eu agradeço mesmo, sem saber. Eu não quero que o silêncio me roube a esperança. Quero que ele fortaleça minha fé. Eu não quero que a espera me paralise. Quero que ela me amadureça. Mesmo em meio à incerteza, escolho permanecer. Mesmo sem resposta imediata, escolho confiar. Porque Deus pode estar em silêncio, mas Ele não está inativo. Existe uma dimensão da fé que só se revela quando aprendemos a olhar além do que é imediato. Nem tudo o que é essencial acontece diante dos nossos olhos. Há processos profundos que se desenvolvem no escondido, longe da pressa humana, longe da necessidade de aprovação ou confirmação visível. Senhor, se o teu agir não está evidente, ensina-me a reconhecer o valor do invisível.
Uma semente não anuncia o seu crescimento. Ela permanece debaixo da terra, envolta por escuridão, pressionada pelo solo, aparentemente imóvel. No entanto, exatamente ali, onde ninguém vê, a vida está se expandindo, raízes estão sendo formadas, estruturas estão sendo fortalecidas, direção está sendo definida. Assim também pode estar acontecendo comigo. Talvez eu esteja interpretando como estagnação aquilo que na verdade é aprofundamento. Talvez o silêncio que me incomoda seja o ambiente necessário para que minhas raízes espirituais se tornem mais firmes. Talvez o Senhor esteja trabalhando em áreas que eu nem imaginava precisar de ajuste. São Miguel Arcanjo, guardião dos processos que não enxergamos, ajuda-me a confiar no que está sendo preparado fora do alcance da minha visão. Se houver ajustes acontecendo no invisível, sustenta-os. Se houver alinhamentos sendo feitos, protege-os contra qualquer interferência negativa. Eu reconheço que muitas vezes só valorizo o que aparece. Celebro o que é visível, o que pode ser mostrado, o que gera resultados rápidos. Mas o Senhor trabalha de maneira mais profunda. O Senhor molda caráter. O Senhor fortalece a estrutura interior. O Senhor prepara cenários que só serão compreendidos depois. Se há algo sendo construído, mesmo que eu ainda não veja as paredes erguidas, fortalece a fundação. Se há algo sendo transformado dentro de mim, ainda que eu não perceba imediatamente, continua a obra. Que eu não confunda silêncio com ausência. Que eu não confunda espera com esquecimento. Que eu não confunda pausa com abandono. São Miguel, coloca serenidade no meu espírito. Afasta a pressa que distorce minha percepção. Se o tempo atual é de amadurecimento, ajuda-me a atravessá-lo com dignidade e confiança. Se estou sendo preparado para algo maior, molda-me com cuidado. Eu entrego agora cada expectativa rígida que criei. Entrego meus próprios prazos. Entrego as comparações que às vezes me fazem sentir atrasado. Cada vida tem um ritmo. Cada processo tem um tempo. Cada propósito tem uma construção específica. Se o Senhor está ajustando detalhes que ainda não compreendo, eu aceito. Se está fechando caminhos que pareciam promissores, mas não eram seguros, eu confio. Se está abrindo portas invisíveis que ainda não se manifestaram, eu aguardo. Porque o silêncio pode ser o som de engrenagens espirituais se movendo. Pode ser o cuidado de Deus, evitando que eu avance antes da hora. Pode ser a organização de encontros, decisões e circunstâncias que só farão sentido mais adiante. Eu não quero interromper o que o Senhor está fazendo por causa da minha impaciência. Não quero abandonar o processo no meio do caminho. Quero permanecer firme. Mesmo que eu não veja o resultado imediato, escolho acreditar que algo está sendo estruturado. Mesmo que eu não sinta mudança aparente, confio que transformações estão acontecendo. São Miguel, guarda meu interior enquanto essa preparação acontece. Que nenhuma ansiedade precipitada me faça retroceder. Que nenhuma frustração temporária apague a confiança que estou construindo. Se Deus está em silêncio, talvez seja porque está preparando algo que exige cuidado, e eu decido respeitar esse processo. Agora eu entro em um clamor mais profundo, porque reconhecer que Deus trabalha no invisível é um passo importante, mas manter o coração firme enquanto o tempo passa exige coragem constante. São Miguel Arcanjo, aproxima-te de mim neste momento. Se houver qualquer inquietação tentando crescer dentro do meu peito, acalma. Se houver ansiedade tentando dominar meus pensamentos, silencia. Se houver lembranças de frustrações passadas tentando enfraquecer minha confiança, dissipa. Eu não quero que o silêncio de Deus se transforme em ruído dentro da minha mente. Há pensamentos que surgem de repente,
ideias que parecem pequenas, mas que carregam insegurança, questionamentos que se repetem, comparações que machucam, cenários imaginados que nunca aconteceram, mas que geram medo como se fossem reais. Guarda meu coração contra essas distorções. Se o invisível já está sendo movido, não permitas que eu sabote com dúvida aquilo que está sendo preparado com cuidado. Se caminhos estão sendo organizados, fortalece minha paciência para atravessar essa fase. Se portas certas ainda não se abriram, ajuda-me a não forçar fechaduras que não foram feitas para mim. Eu declaro com firmeza crescente: o silêncio não define o meu futuro. O que eu não vejo não significa que nada esteja acontecendo. O que ainda não chegou não significa que foi negado. Há movimentos além da minha percepção. Há decisões espirituais que não dependem da minha visão limitada. Há livramentos que nunca saberei que existiram, mas que foram realizados com precisão. São Miguel, se houver qualquer sombra tentando ampliar minha insegurança, afasta. Se houver influências invisíveis tentando plantar desânimo, corta pela raiz. Eu peço uma mente protegida, um coração estabilizado, uma fé que não oscila ao sabor das circunstâncias. Eu me recuso a permitir que a demora se torne desespero. Eu me recuso a transformar espera em derrota. Eu me recuso a interpretar o silêncio como ausência de cuidado. Porque Deus continua sendo Deus, mesmo quando não fala audivelmente. Ele continua agindo, mesmo quando não anuncia. Ele continua conduzindo, mesmo quando o caminho parece indefinido. Se há algo sendo ajustado dentro de mim, eu aceito o crescimento. Se estou sendo preparado para uma responsabilidade maior, fortalece-me para sustentá-la. Se o silêncio é parte de um refinamento interior, que ele produza maturidade e não amargura. São Miguel Arcanjo, mantém-te à frente de qualquer conflito invisível. Se houver resistência espiritual, tentando atrasar aquilo que está sendo alinhado, enfrenta com autoridade. Se houver oposição tentando confundir minha mente, estabelece clareza. Eu escolho confiar no que ainda não se manifestou. Escolho acreditar que há engrenagens celestiais em movimento. Escolho permanecer estável enquanto o processo continua. O invisível já está sendo trabalhado. O cenário está sendo preparado. O tempo está sendo organizado com precisão maior do que a minha compreensão. E enquanto tudo isso acontece, eu permaneço. Agora eu diminuo o ritmo da minha alma. Não porque tudo já esteja resolvido diante dos meus olhos, mas porque escolho descansar antes mesmo de ver o resultado. Há uma entrega que não depende de explicações completas. Há um descanso que nasce da confiança, não das circunstâncias. Senhor, eu coloco diante de Ti os meus prazos. Entrego cada expectativa que criei, cada planejamento que imaginei, cada cenário que desenhei na minha mente. Muitas vezes, o que me angustia não é apenas o silêncio, mas o fato de as coisas não acontecerem no tempo que eu determinei. Eu reconheço que não controlo todas as variáveis, não enxergo todas as conexões, não compreendo todos os bastidores. E talvez seja exatamente por isso que preciso confiar mais do que insistir. São Miguel Arcanjo, ajuda-me a soltar o que estou segurando com tensão. Se estou tentando controlar o que pertence a Deus, ensina-me a abrir as mãos. Se estou carregando responsabilidades que não são minhas, alivia meu interior. Se estou tentando antecipar o futuro por medo, restaura minha serenidade. Eu entrego o medo do amanhã. Entrego o receio de que nada mude. Entrego a preocupação com aquilo que ainda não aconteceu. Entrego também o peso das comparações. Cada pessoa vive processos diferentes. Cada história tem um ritmo próprio. O que está em construção na minha vida não precisa seguir o mesmo cronograma de ninguém. Se o Senhor está organizando detalhes invisíveis, eu aceito não conhecer todos eles.
se está ajustando situações silenciosamente, eu aceito não participar de cada movimento. Se está fechando portas que poderiam me trazer prejuízo mais adiante, eu agradeço mesmo sem entender completamente, porque o silêncio pode ser cuidado, pode ser estratégia, pode ser preservação. São Miguel coloca estabilidade nas minhas emoções, que eu não oscile a cada notícia, que eu não perca a paz a cada demora, que eu não transforme expectativa em pressão constante. Eu escolho confiar de maneira ativa. Não é uma confiança passiva ou indiferente. É uma confiança que continua caminhando, que continua fazendo o que está ao alcance, que continua cultivando fé mesmo quando não há aplausos visíveis. Se houver algo que preciso aprender neste tempo, ensina-me com clareza. Se houver algo que preciso ajustar, mostra-me com mansidão. Se houver algo que precisa amadurecer dentro de mim, fortalece minhas raízes. Eu descanso na certeza de que Deus não está parado. Eu descanso na convicção de que nada escapa ao seu cuidado. Eu descanso porque mesmo em silêncio, há ação acontecendo além da minha visão. E nesse descanso, eu encontro nova estabilidade. Então, com o coração mais sereno e a mente mais alinhada, eu me levanto interiormente. Não porque todas as respostas já foram reveladas, mas porque algo dentro de mim foi fortalecido. A fé não precisa de espetáculo para existir. Ela cresce no secreto, ela amadurece na espera, ela se consolida quando escolhemos confiar mesmo sem garantias visíveis. Senhor, eu te agradeço porque o teu silêncio nunca foi vazio. Enquanto eu interpretava como pausa, tu organizavas detalhes. Enquanto eu sentia demora, tu ajustavas caminhos. Enquanto eu questionava, tu sustentavas aquilo que eu não conseguia enxergar. Agora eu declaro com convicção mais firme: o céu não está inativo. Há movimento onde meus olhos não alcançam. Há decisões sendo alinhadas. Há livramentos sendo realizados. Há encontros sendo preparados. Há portas sendo posicionadas no tempo exato. São Miguel Arcanjo, comandante fiel, permanece na linha de frente de tudo o que envolve minha vida. Se houver qualquer oposição invisível tentando atrasar o que Deus já determinou, enfrenta com autoridade. Se houver distrações querendo me afastar do caminho certo, reposiciona meus passos. Se houver confusão tentando obscurecer minha percepção, estabelece clareza. Eu não preciso ver para acreditar. Eu não preciso ouvir para confiar. Eu não preciso entender tudo para descansar. Mesmo que o cenário ao redor ainda não tenha mudado, algo dentro de mim mudou. A inquietação foi substituída por confiança. A ansiedade começou a ceder lugar à serenidade. O medo perdeu espaço para a convicção. Se Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando com precisão. Se ainda não houve resposta, é porque há algo sendo preparado com cuidado. Se a espera continua, é porque o tempo certo está sendo cuidadosamente organizado. Eu escolho não medir o agir de Deus apenas pelo que é imediato. Escolho valorizar o que está sendo construído no profundo. Escolho permanecer firme enquanto o invisível continua sendo estruturado. São Miguel, guarda minha fé até que o que está sendo preparado se manifeste. Guarda minha paz até que as portas certas se abram. Guarda minha esperança para que ela não enfraqueça diante de atrasos aparentes. Que eu caminhe com estabilidade, que eu fale com confiança, que eu respire com tranquilidade. Que eu viva com a certeza de que não estou abandonado, porque mesmo quando o céu parece quieto, ele está ativo. Mesmo quando não há sinais claros, há direção. Mesmo quando não há respostas imediatas, há propósito em andamento. Eu encerro esta oração não com pressa, mas com convicção. Deus está em silêncio, mas está trabalhando, e eu descanso nessa verdade.